A primeira coisa que se ouvia naquela casa era o silêncio, um silêncio tão espesso que parecia cobrir os envés como poeira. Na manso de Ricardo Nogueira vivo e Bilion Rio, tudo tinha sido adaptado para o diagnóstico do filho, lo supostamente surdo profundo desde o berú. Luzes piscavam no lugar de campainhas, alarmes vibravam, telas legendavam ístrias que nunca chegavam a virar conversa. Nada funcionava. Lo seguia imvel como se vivesse atrás de um vidro. Foi quando chegou Jolaya Benevides, uma empregada discreta de olhos atentos. Ela não tentou curar o menino. Preferiu observar. Notou que Lo estremecia com passos mais pesados, virava levemente a cábia quando o cabo da vassoura batia no chão. Aquilo não combinava com surdez total. Sem alarde, Julia encontrou um fone sem fio esquecido numa gaveta, emparelhou ao celular e escolheu uma melodia simples, quase um sussurro. Aproximou o fone do ouvido direito de Lo. Algo mudou. O olhar dele se acendeu 1.000 metros. No dia seguinte, repetiu desta vez com sons de vento e gua. Piscar, inclinar, buscar. Sinais pequenos, mas impossíveis de ignorar. Até que num fim de tarde a misica tocou e Lo murmurou rouco a primeira palavra, mame. O mundo de Ricardo rachou. Entre a surpresa e a culpa, ele cedeu evidencia. Tlia entrou, investigou um armário antigo e encontrou frascos de remédios receitados anos atrás por um tal de Dr. Augusto Mouro, substâncias que em crianças podiam danificar a áudio. A legal era clara. Lo talvez nunca tivesse sido completamente surdo, fora silenciado. Ao suspender os medicamentos e insistir em estímulos suaves, a casa começou a reaprender o som, passos, risadas, palavras timidas. E por terresse de tudo, a certeza nova de Ricardo, enxergar o filho, foi o primeiro passo para finalmente ouvi-lo. Na continual da parte 1, a estria mergulha ainda mais no peso do silêncio que dominava a manso de Ricardo Nogueira e na relau distante com seu filho, Lo. O menino seguia preso em seu mundo em véu, diante de rístrias gestos e tentativas desesperadas do pai para estabelecer algum contato. Ricardo, embora exausto, mantinha a esperança de que um dia algo mudaria, repetindo rotinas dias como se fossem um fio frágil de conexo com o filho. Nesse sem-rio que surge, Julia Benevides, a nova empregada. Marcada pela dor de ter perdido o pé. E o bebê, ela se adapta rapidamente à atmosfera fria da casa. Diferente dos outros, no tenta forar a aproximá-lo com Lo. Prefere observá-lo com calma, nota como ele sempre abraça o mesmo bichinho de pélcia, como escolhe os cantos mais silenciosos e como seus olhos acompanham a luz refletida nas paredes. Aos poucos, Julia percebe sinais quase imperceptíveis, um leve sobressalto ao ouvir um objeto cair a mudana no olhar diante de passos mais firmes. Se Lo fosse totalmente surdo, como diziam os médicos, como explicar essas reais? Em silêncio, ela comea a testar pequenas situais, passos mais pesados, toques sutis no chorrudos suaves. E Lo responde-no com palavras, mas com gestos discretos, inclina-as de cábia piscadas. A descoberta ainda apenas um sussurro, uma suspeita que Julia guarda para si. Mas em seu íntimo cresce a convicto de que aquele menino no est totalmente desconectado do mundo. Algo em Lo reage. Sente e percebe de um jeito que todos ignoraram. Para Joelia, o que parecia ser silêncio absoluto pode, na verdade, esconder uma nova forma de escuta. Naquela tarde, enquanto arrumava os armários de Rispedes, Julia Benevides encontrou algo inesperado, um fone de ouvido sem fio esquecido, em meio a panos antigos. Segurou o objeto nasmos e, por um instante, a lembrana do filho perdido lhe atravessou o peito como uma elimina. Ligou o celular e tocou uma melodia suave, quase um sussurro.
O coral batia acelerado quando se aproximou de Lô sentado no canto de sempre com o bichinho de Pélcia. Com delicadeza, Julia aproximou o fone do ouvido direito do menino. No disse, nada, apenas observou. No comeu, Lô permaneceu em véu. Mas seus olhos piscaram de um jeito diferente e a cabeça inclinou-se levemente como se estivesse buscando algo invisível. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. Julia conteve a respirar. Pela primeira vez não era apenas real a vibrar ou passos, era algo mais profundo. No dia seguinte repetiu o experimento desta vez com sons de natureza misturados a música. Lô piscou 2 vezes e relaxou os dedos que agarravam o brinquedo. Seu rosto parecia mais desperto, quase curioso. Quando uma melodia de piano encheu o silêncio, seus elbios esboaram, um sorriso tímido frágil, mas verdadeiro. Julia sentiu o peito aquecer, havia vida escondida naquela aparente apatia. Sem contar nada a Ricardo Nogueira, ela continuou testando com sons diferentes. Descobriu que Lô reagia mais ao ouvido direito que a música o acalmava, enquanto vozes suaves o deixavam atento. Cada real, por menor que fosse, era um grito silencioso de que o diagnóstico poderia estar errado. Certa noite, ao repetir o ritual, Lô surpreendeu ainda mais. Murmurou algo quase inaudível, uma palavra arranhada, como se tivesse vindo de um lugar esquecido dentro dele. Mami. O mundo de Julia desmoronou e se reconstruiu em segundos. Aquele menino antes condenado ao silêncio tinha voz. Guardava lembranças, carregava sentimentos, e agora mais do que nunca ela sabia não estava diante de uma criança perdida para sempre, mas de algum que precisava ser ouvido de verdade. O coral de Julia. Benevides ainda pulsava acelerado depois de ouvir aquela palavra frágil, quase um sopro. Mami. Guardou o segredo por alguns dias, repetindo as experiências em silêncio, com medo de que fosse apenas imaginal. Mas não era. A cada nova melodia, Lô reagia de formas diferentes, um piscar mais demorado, um sorriso breve, até mesmo um sussurro indecifrável. Ela sentia que estava diante de um milagre. Certa tarde, enquanto o sol dourava o tapete da sala, Julia ligou novamente o fone e se sentou perto de Lô. Ele estava relaxado, abraando o brinquedo de sempre quando inclinou a cábia em direção ao som. Seus elbios se moveram como se ensaiassem uma nova palavra. Mas antes que ela pudesse encorajar o menino, a porta se abriu com violência. Ricardo Nogueira estava parado ali, perplexo ao ver a cena. O que você está fazendo? Sua voz saiu carregada de fria e incredulidade. Julia se levantou expressas, tentando explicar. O que parece, senhor Ricardo, eu se estava... colocando música no ouvido dele. Ele surdo, o grito, ecoou pela sala como um trovo. Lô assustado deixou o bichinho cair e, em um impulso que ninguém esperava, correu para os braços de Julia, abraando-a com fora. Ricardo congelou. O menino nunca havia reagido assim a ninguém. O silêncio que se seguiu foi pesado, até que uma voz infantil hesitante quebrou o ar. Eu ouvi. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Fitou o filho como se estivesse vendo-o pela primeira vez. As palavras ainda frágeis soaram mais fortes do que qualquer certeza médica. Julia passou a mão nas costas de Lô firme e protetora, enquanto encarava o pai. Naquele instante, todas as convícies de Ricardo ruram. Os diagnósticos, os anos de terapias infrutíferas, o vazio da manso, tudo se desmanchava diante da prova viva de que o filho não estava preso ao silêncio absoluto. Pela primeira vez em muito tempo, havia uma brecha de esperança. O impacto daquela tarde não saiu da cabeça de Ricardo Nogueira. As palavras frágeis de Lô eu ouvi ecoavam como um chamado impossível de ignorar. Durante anos ele se apoiara no diagnóstico médico, tentando aceitar a surdez do filho como destino inevitável. Mas agora, diante da real clara, a vida se transformava em angústia.
Naquela noite incapaz de dormir, Ricardo caminhou pelos corredores da Manso até a antiga sala, onde guardava documentos e caixas de rêmdios usados na infância de Lô. Abriu um armário esquecido e, entre frascos empoeirados, encontrou cartelas com nomes longos e estranhos. A cada R tulo, lido, o coral apertava. Eram medicamentos fortes, muitos prescritos quando o filho ainda era bebe. Com as mustâmulas levou alguns frascos para o escritrio e começou a pesquisar. O que descobriu foi assustador. Entre os efeitos colaterais listados, aparecia repetidamente a possibilidade de danos auditivos permanentes em crianças. Ricardo sentiu o estômago revirar. Ser que Lô nunca fora surdo de nascença. Ser que todo o sofrimento tinha comeado por causa de um tratamento errado. No silêncio da madrugada, ele fechou os olhos e se sentiu esmagado pela culpa. Não podia voltar no tempo, mas sabia que precisava agir. Pela primeira vez, Ricardo entendeu a verdade sobre o filho. Estava escondida ali nos detalhes que ninguém havia se dado ao trabalho de investigar. Na manhã seguinte, os olhos de Ricardo estavam vermelhos, não apenas pelo cansal, mas pelo peso da descoberta. Ele chamou Julie à sala e, sem rodeios, mostrou-lhe os frascos que havia encontrado. Ela reconheceu imediatamente alguns nomes e confirmou o que Joatato suspeitava: aqueles rêmdios podiam sim causar perda auditiva em crianças. O silêncio que seguiu foi carregado de dor e indignação. Então meu filho nunca foi realmente surdo, Ricardo murmurou quase sem voz. Não podemos afirmar sozinhos, respondeu Joalia com firmeza. Mas é claro que precisamos de uma avaliação médica, independente de algum que não esteja ligado ao passado. Ricardo assentiu. Pela primeira vez, não estava sozinho naquele peso. Decidiram juntos reunir todos os documentos, receitas e relatrios antigos para levar a um especialista de confiança. Enquanto organizavam os papéis, Lia sentiu Lô se aproximar e encostar a cábia em seu brau. O gesto simples, mas cheio de significado, deu a eles a certeza de que estavam no caminho certo. Naquele dia, não era apenas sobre provar um erro médico, era sobre devolver a Lô o direito de ser compreendido. Ricardo respirou fundo e disse: a partir de agora não vamos mais deixar que ninguém silencie a voz do meu filho. Dias depois, Ricardo e Joalia levaram Lô a um especialista em outra cidade, algum totalmente independente dos médicos que o haviam acompanhado no passado. A sala de espera parecia carregar o peso de anos de dívidas, mas também uma centelha de esperança. Quando o doutor os recebeu, Ricardo foi direto. Preciso saber se meu filho realmente nasceu surdo, ou se algo aconteceu depois. O médico examinou Lô com calma, utilizando aparelhos modernos que Ricardo nunca tinha visto antes. Pediu silêncio, fez pequenos testes com sons graves e vibrais, depois usou fones especiais para verificar a real auditiva. Para surpresa de todos, Lô piscava, se mexia e murmurava sons baixíssimos em resposta a alguns estímulos. O diagnóstico preliminar foi claro: Lô era totalmente surdo. Ele tinha perda parcial, possivelmente agravada por medicamentos inadequados nos primeiros anos de vida. Julia segurou a mão de Ricardo com fora, enquanto lágrimas discretas escorriam pelo rosto dele. Isso significa que ele pode aprender a ouvir melhor? Perguntou com a voz embargada. Com acompanhamento adequado, terapias e estímulos corretos, sim. Ele tem potencial para evoluir muito, respondeu o médico com firmeza. Naquele instante, Ricardo sentiu que uma porta se abria diante deles. Pela primeira vez em anos, o futuro não era feito apenas de silêncio, mas de possibilidades. A volta para casa naquela noite foi diferente. O silêncio da Manso J não parecia um fardo, mas um espal onde novas possibilidades podiam florescer. Ricardo segurava firme a mão de Lô no banco de TES, enquanto Joalia observava pelo retrovisor o menino encostar o rosto no vidro, mais atento ao mundo L fora do que nunca. No dia seguinte, eles se reuniram na sala para organizar os próximos passos. Ricardo espalhou sobre a mesa todos os relatrios médicos, anotais e contatos de especialistas.
Julia, com sua calma habitual, sugeriu montar uma rotina clara, para que Lo se sentisse seguro, sesses de terapia auditiva, exercícios simples em casa e momentos de estímulo com música suave. Precisamos transformar o som em algo natural para ele em uma impósio, disse ela, enquanto acariciava os cabelos do garoto. Ricardo concordou emocionado. Pela primeira vez em anos, sentia que não estava apenas lutando contra um diagnóstico, mas caminhando em direção a um futuro real. A cada detalhe discutido, a manso antes fria, parecia ganhar cor. Decidiram também buscar apoio jurídico para investigar a prescrio dos medicamentos que poderiam ter prejudicado o menino. Quando terminou a reunião improvisada, Lo surpreendeu os dois ao murmurar uma palavra simples, mas carregada de esperança. Música. O som fergil ecoou pela casa como um prêncio de que o silêncio finalmente estava começando a se desfazer. As primeiras sessões de terapia auditiva foram um desafio, mas também uma revelação. Lo que antes parecia alheio a tudo, começou a reagir a pequenos estímulos. Quando a fonoaudióloga batia palmas suavemente atrás dele, seu corpo estremecia. Ao ouvir notas simples no piano, seus olhos se arregalavam, como se tentassem decifrar um segredo antigo. Ricardo acompanhava cada exercício com o coral acelerado. Ver o filho piscar sorrir de leve ou virar a cabeça em direção ao som era como assistir a um milagre em capítulos. Muitas vezes ele se emocionava e Jodi Lia, sempre ao lado, lembrava-o de que era o comeu que paciência e constância seriam as chaves dessa nova caminhada. Em casa, a rotina também mudou. Ricardo passou a falar com Lo em voz baixa, repetindo palavras curtas, tentando incentivá-lo sem presso. Julia introduziu músicas suaves durante as refeias, e certa noite algo extraordinário aconteceu ao ouvir uma melodia calma no violo. Lo balbuciou um som parecido com um riso. Foi arrepido, mas suficiente para encher a sala de alegrimas e abraços. O menino, antes visto como inalcançável, começava a mostrar ao mundo que estava ali pronto para ser descoberto, ouvido e amado. A cada novo acesso de terapia, Lo revelava um pouco mais de si. Mas enquanto o menino florescia, Ricardo e Jólia sabiam que havia feridas profundas no passado que precisavam ser encaradas. Movido por essa certeza, Ricardo voltou ao antigo armário, onde guardava pastas e receitas médicas. Entre papéis amarelados, encontrou documentos assinados pelo mesmo médico que havia acompanhado Lo nos primeiros anos Dr. Mouro. Os nomes dos remédios, os carimbos e as datas formavam um quebra-cabeça sombrio. Julia, sempre atenta, levou uma dessas caixas para uma amiga médica a analisar. O laudo foi devastador. Os medicamentos usados em Lo tinham efeitos colaterais graves e, em muitos casos, podiam causar danos auditivos irreversíveis. Quando Ricardo ouviu a confirma-o, sentiu o chu desaparecer. Não era apenas um erro médico, era negligência, talvez algo criminoso. Mas em meio dor, havia também um novo propósito. Eles decidiram não se calar. O silêncio que havia marcado a vida de Lo por tantos anos agora seria substituído pela busca da verdade. Mais do que um pai e uma empregada, Ricardo e Julia se tornaram uma equipe unidos pela responsabilidade de proteger aquele menino e dar a ele a vida que merecia. Essa parte da estria nos traz uma lio poderosa, se vezes o silêncio que aceitamos por medo precisa ser quebrado pela coragem de buscar respostas. Nunca devemos desistir de lutar por quem amamos mesmo quando tudo parece perdido. E agora eu quero ouvir você, o que mais tocou seu coral nessa jornada de Lo. Deixe seu comentário aqui embaixo e se essa estria mexeu com você, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos. Afinal, histrias de esperança e superal merecem ser compartilhadas.